Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição de Pedro e Cora. Como vocês estão vendo, sem o Pedro, porque ao meu lado hoje está Ricardo Rangel. E nós temos um convidado especialíssimo para conversar conosco sobre o primeiro documentário do Canal Meio, meu amigo Sérgio Rodrigues. Hoje nós temos um convidado muito especial, é o meu amigo Sérgio Rodrigues. Mas não é porque ele é meu amigo que ele está aqui. Ele está aqui porque ele é um dos grandes jornalistas desse país, um dos grandes escritores. Ninguém conhece a nossa língua, aliás, como ele conhece. E ele é o roteirista do primeiro documentário do Canal Meio, que foi uma ideia do Ricardo, que está aqui no lugar do Pedro, conforme vocês perceberam. Não é o Pedro que está na casa, porém o Ricardo Rangel. É uma ideia nossa, né? Do Pedro e minha, não é uma ideia minha. Como é que foi que vocês tiveram... Primeiro, vamos dizer qual é o documentário, né? O documentário se chama Democracia, uma história sem fim. A gente até acha que vai haver outros dentro dessa chancela, mas é uma discussão sobre o estado da democracia brasileira e os desafios que ela enfrenta e por que ela precisa ser valorizada, porque a gente acha que as pessoas não esqueceram que democracia é bom, né? Enfim, a gente vai falar mais disso, por isso que a gente resolveu fazer. Na verdade, eu acho que esse documentário começou a nascer lá em 2020, naquela época do Bolsonaro, acabou porra, aquela fase ali que, durante a pandemia, a gente estava meio em assembleia permanente. O Christian, o Pedro e eu, a gente se falava 12 vezes por dia, se vai ter golpe, não vai ter golpe, esse troço. Mas eu acho que isso começou a ficar mais concreto uns 2 anos atrás, que a gente começou a discutir. A gente tem a impressão de que as pessoas esqueceram um pouco o que é viver em democracia. Não só pela ameaça concreta da extrema-direita, que é óbvia, indiscutível, mas a esquerda também, muito intolerante, essa coisa de ficar cancelando todo mundo, não deixa as pessoas dizerem o que pensam, ficou uma coisa, está com um ambiente muito agressivo. E a gente achou que então precisava fazer essa discussão de uma maneira mais estruturada e é daí que nasceu esse documentário. Quando é que você foi convocado, Sérgio? Eu subi a bordo ano passado, em 2024, em maio, né, de 2024, quando eu fui procurado pelo Pedro e pelo Ricardo, com essa ideia de ser o roteirista dessa, uma ideia que na época a gente ainda precisava desenvolver mais e desenvolveu mais, né, mas que já tinha muito clara essa ideia de contar a história da democracia no Brasil. Para tentar explicar para as pessoas por que a democracia é um valor tão importante, por que é um valor inegociável, por que é um valor acima de vários outros, né? E é um momento em que essas coisas estão sendo esquecidas, realmente estão sendo esquecidas. E eu acho que assim, o que ficou mais legal no documentário foi que a gente não está contando nada do outro mundo, a gente está contando a nossa história, né? A gente começa, não sei se a gente pode dar spoiler aqui, mas enfim, não chega a ser spoiler, a gente começa na redemocratização, passa pelo golpe do Bolsonaro e tal, chega até hoje, né? E mostra o quanto o Brasil avançou nesse período, né? Quanto o Brasil, o que era o Brasil que a ditadura entregou em 84, 85, e o quanto a gente andou de lá para cá em termos de direitos civis, direitos políticos. É espantoso, a gente tende a esquecer essas coisas. Então eu acho que o grande mérito do do Democracia, uma História Sem Fim, que como o Ricardo antecipou, vai ter mais, quer dizer, não é à toa que ela é uma história sem fim, né? O grande mérito desse doc, a meu ver, ele é abrir o foco. Quando a gente fala, em geral, das diretas já, conta a história das diretas já. Aí depois conta a história do Plano Real. Aí depois conta a história, vai fatiando a história. Quando a gente abriu o foco
e a gente está montando um arco narrativo maior de algumas décadas, eu acho que a gente consegue perceber coisas sobre o Brasil que, em geral, ficam meio ocultas, sabe? É isso que eu acabei de falar, o quanto a sociedade brasileira melhorou. Com todos os problemas. Isso é uma percepção que a gente não tem em geral, no cotidiano, né? E dois, tendo melhorado tanto o quanto ela hoje está enfrentando outras crises e outros problemas que são muito sérios, né? Que não são mais aqueles, que são inclusive problemas, eu acho que de uma sociedade mais madura em muitos aspectos, né? Uma coisa curiosa que aparece no DOC é o quanto o avanço de direitos gera insatisfação, porque a pessoa que começa a ter acesso a bens e serviços que ela não tinha, e uma camada enorme da população brasileira passou a ter, ela quer mais, né? Ela quer mais. E é interessante também, Sérgio, como, enfim, se passou muito tempo, tem uma parcela, o Brasil é um país com uma população bastante jovem, tem uma parcela muito grande da população que quando chegou já estava assim. Então o cara já dá um pouco de barato que certas coisas são assim mesmo, que não... E não é, né? E a gente viu, por exemplo, o 8 de janeiro, todas essas coisas, que o quanto a gente ainda tem os pés muito fincados no passado, como certas coisas atrasadas ainda nos assombram, né? Como certas coisas... A nossa democracia não é firme o tempo todo. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Quer dizer, nos Estados Unidos 200 anos de democracia sólida, e você está vendo esse troço perigando ali. É fácil destruir, né? É muito difícil construir, demora tempo, precisa de uma evolução, negociação para você construir, mas destruir é fácil e depois é difícil de você recompor, e as pessoas parecem que perderam um pouco a noção. Que quem é jovem acha que sempre foi assim, então não valoriza. E muita gente parece que esqueceu, né? Tem gente que a ditadura não lembra como era, não era legal, né? Mas as pessoas não lembram, né? Exato, Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que tem uma geração, mais de uma, né, na verdade, que não pegou aquilo, não tem várias gerações que não pegaram. Mas assim, ao mesmo tempo, é uma memória que podia estar mais na sociedade. Você não precisa ter vivido alguma coisa para saber, claro. Não é? Essa memória tem que ser cultivada. Essa memória, ela, de alguma forma, ela vai sendo... ela permeia as relações sociais e permeia a memória das novas gerações. Mas eu não sei, eu acho que tem um certo entojo assim, da história hoje. As pessoas não estão querendo saber da história. O mundo é como se o mundo tivesse acabado de começar. Eu não sei se tem a ver com a revolução digital. Tem um certo ranço de tudo o que é do século XX. Você sabe que eu tenho essa percepção, e eu acho que isso é em parte causado pela pandemia, e eu acho que em parte também causado pela forma como a gente se informa hoje, como a gente se comunica, e essa falta de atenção que as redes sociais incutiram em todo mundo, ou estilaram em todo mundo, porque o attention span das pessoas ficou muito pequeno. Sim. Leitura de história não é exatamente uma leitura de romance ou de um folhetim, é uma coisa que você tem que parar, pensar. Né? Vai e volta. Muito. Exatamente, é um exercício de leitura mais complexo. E eu acho que ninguém mais quer fazer esse exercício a essa altura do campeonato. E nós estamos muito viciados nessa coisa das redes da adrenalina, né? da indignação. Até saiu um livro agora, o Hélio Schwarzer publicou um artigo a respeito, que se chama Os Indignados, né? Sim. Você está todo mundo indignado o tempo todo, está todo mundo procurando um assunto qualquer para se indignar. E certos líderes populistas, inclusive, usam isso como cortina de fumaça, né? A gente vê isso que o Trump está fazendo agora, né? A Groenlândia, o Canadá, vai fazer Las Vegas em Gaza. Não para, é uma atrás da outra e você não consegue acompanhar. E o resultado é que a gente não discute mais assunto nenhum. Verdade. Tudo demora... Uma semana. O Andy Warhol dizia que no futuro todo mundo vai ser famoso por 15 minutos.
Mas a gente tem a impressão que tudo fica muito importante durante 15 segundos, né? Quem é o cancela? A gente estava falando aqui do cancelamento da Maria Rita Kell, né? Que é o último cancelamento aqui. Teve aquela história da Vanessa Marra que cancelou um monte de gente. Daqui a pouco vamos cancelar. Daqui a pouco a gente vai cancelar mais alguém. A gente não para nunca, né? No nosso futuro, toda pessoa será cancelada durante 15 minutos. Quantas vezes? Várias vezes. Atualizando Andy Warhol. Olha, é uma coisa muito violenta, muito antidemocrática a questão do cancelamento, e é uma coisa que eu não vejo muito saída, sabe? Porque essa dinâmica das redes sociais, ela cria, ela vive disso. Claro. Porque a manchete da rede social, no fundo, é o cancelamento. Você entra para ver quem é o cancelado do dia. Mas você não acha, qual é a treta do dia, né? Você não acha que a gente também, está um pouco viciado em dar bola demais para isso? Ah, mas eu não tenho nem dúvida. Sim. E, aliás, eu vou te dizer o seguinte, não só as redes sociais, eu acho que a gente dá bola demais para o Trump, por exemplo. Mas é o presidente dos Estados Unidos, é o presidente dos Estados Unidos. Mas se o que ele fala não tivesse a repercussão que tem, ele não estaria falando absurdos tão grandes. Quer dizer, certas coisas... Dá certo, né? Dá certo essa estratégia, né? Então você vê que... Um dos nossos entrevistados no DOC, o professor Wilson Gomes, tem uma metáfora ele é ótimo, boa ótimo. É o princípio do galinheiro que ele fala, né? Que ele fala, não, eu sou um cara da roça e tal. O princípio do galinheiro é o seguinte, está tudo quieto, a noite calma, alguém joga uma pedra no telhado do galinheiro. Aí os galinheiros... É isso. Quem é a pedra da vez, Aí quando né? elas comem, aí vai assim, aí daqui a 10 minutos vem outro cara, de 10 em 10 minutos, debate brasileiro, tem alguém jogando uma pedra no telhado. Eu não sei como é que a gente muda isso, não sei se isso é mudável. Eu espero que a sociedade se canse num determinado ponto disso, porque o que isso está impedindo é o debate racional de qualquer assunto, né? Não, qualquer assunto. Impressionante. Teve aquela treta na semana passada, essa já é muito antiga, essa já foi na semana passada, imagina, nessa altura todo mundo já esqueceu, da moça que dava a receita de como fazer um bebê alemão. Vocês chegaram a acompanhar isso? Essa eu não acompanhei. Essa eu perdi também. Vocês perderam o bebê alemão? Nós estávamos em outra polêmica qualquer, não vimos essa. O bebê alemão foi o seguinte, o bebê alemão... Eu vi, conta. O bebê alemão, uma moça de Santa Catarina, bem aquele tipo rainha da uva, né? Aquela lourinha. Camponesa alemã saudável. Isso, exatamente. Ela tem um marido camponês alemão saudável, os dois são de Pomerode. E ela fez um vídeo fofo sobre como fazer um bebê alemão. Então, junta o... Mas tem alguma diferença no processo alemão ou é o mesmo processo que nós usamos? Ela fez uma coisa fofa, botando assim na panela. Quer dizer, ela grávida, vários estágios da gravidez, ela... Como se o bebê saísse da panela, enfim. Era fofa a maneira do vídeo, mas não era nada de pavoroso. Não era eugenista? Não, ela estava... falando como é bonitinho, como é que a pele dele está engraçadinha. Gente, se a gente não puder achar uma cor de pele, qualquer uma delas bonita, a gente está entrando... Não, e achar o seu próprio bebê... E achar o seu próprio bebê é uma maravilha. Isso desde Esopo é obrigação da mãe, né? E alemão no sul não quer dizer alemão, né? Alemão no sul quer dizer... camponês, saudável, etc. A Gisele Bündchen. Isso é alemão no sul. Bom, mas, povo... Aí a moça grava um segundo vídeo. Não, perdeu. Esse segundo vídeo já foi um desastre. Ela gravou com aquela coroa de florzinhas que aquela outra deputada usa. Enfim. Eu nem sei porque eu estava mais falando do bebê alemão. Porque as discussões todas descambam rapidamente para uma coisa muito histérica, né? E muito irracional. E muito agressiva. As pessoas que cancelam não têm noção do que acontece com as pessoas canceladas, porque é uma pessoa que quer morrer. É terrível. Terrível. Eu já fui cancelada algumas vezes e a gente nunca se acostuma, a verdade é essa. E você, no auge da história, você
se sente muito deprimida em relação a você mesmo. O cancelamento tem o poder de fazer com que você se sinta uma droga, um pano de trapo, sabe? Assim, uma coisa que você não tem coragem de sair de casa. Ele cria esse tipo de coisa em você, muito ruim. E o risco democrático, né? As pessoas falam, não, são uma simetria, né? Uma falsa simetria, falsa equivalência. É claro que a extrema-direita que quer destruir a democracia concretamente, né? Enfim, golpe de Estado, essas coisas, AI-5, é uma ameaça concreta do ponto de vista institucional, né? De destruir o regime. Mas essa coisa do cancelamento é uma ameaça concreta não do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista da convivência. Quer dizer, você inviabiliza o diálogo, inviabiliza o debate. E o debate é a razão de ser da democracia. Você não consegue avançar dentro da democracia se você não conseguir discutir e chegar a um consenso, ou pelo menos mesmo numa negociação, você tá bom, essa eu perco, a próxima eu ganho, né? Em que você vai fazendo essas coisas. Dentro da democracia, a outra parte é alguém que está enganada. Né? O fulano está enganado, ele se equivocou, ele não entendeu ainda, vamos conversar mais e tal. Dentro desse modelo que a gente tem, muito histérico, o outro é o mal, o outro é o inefável, o outro é alguém que precisa ser destruído, né? É o esquerdopata, é o comunista, é o patriarcado, é o pacto da branquitude. São essas coisas que inviabilizam você chegar a um acordo e você começa a achar que os outros são seus inimigos que você precisa eliminar. Sim. Uma tolerância, né? Guerras civis acontecem, né? Já aconteceram. Existe uma acontecendo no Iêmen, por exemplo, né? A guerra civil ocorre quando as partes que discordam não conseguem mais conviver, porque não conseguem mais conversar. E esse é o caminho onde a gente está, né? Eu espero que a gente não chegue lá. E é um pouco por isso que a gente resolveu fazer quis fazer esse Quais foram as tuas outras constatações, além do fato de que, por incrível que pareça, a gente melhorou? Não, eu acho que, assim, o primeiro passo é esse reconhecimento, né, de que houve um grande avanço na sociedade brasileira que se deve à democracia. Se deve, inclusive, a governos que se enfrentavam nas urnas, né? E que, no entanto, houve uma continuidade de certas políticas públicas e tal, entre Fernando Henrique Cardoso e Lula 1 principalmente, mas também 2, que fizeram a sociedade brasileira avançar, né? O Fernando Henrique cria o Bolsa Escola, aí o Lula amplia e transforma no Bolsa Família, tem uma série de coisas. Isso é uma primeira parte. A segunda é reconhecer que a gente está passando por um perrengue que não é pequeno, e não é só aqui, a gente está vendo agora nos Estados Unidos. A democracia está passando por um momento turbulento no mundo todo, eu acho, né? Assim, o que pode ser feito? Isso que o Ricardo estava acabando de falar agora é um dos aspectos dessas guerras culturais. Tem outros aspectos, né? Tem a questão dos conflitos entre poderes no Brasil, que está se agravando, eu acho. Nos Estados Unidos também. Também. Porque uma parte da estratégia da extrema-direita é justamente tensionar isso, para criar essas tensões e destruir por dentro essa harmonia, né? Que nunca foi harmonia também, não era assim, todo mundo se entendia, era um paraíso, não, mas assim, pressupõe uma negociação sempre, né? A democracia é conflituosa, a gente às vezes fica, isso aparece em vários momentos do DOC, a gente fica ansioso por resultados, né? Então vamos cortar um caminho aqui, não adianta, a democracia ela é lenta, ela é uma construção lenta, ela é uma construção conflituosa, tem sempre alguém querendo alguma coisa e alguém querendo negar essa reivindicação, esse direito que está sendo pleiteado. Essa briga é permanente. Agora, o que não pode é um lado achar que detém a verdade final. Porque ninguém detém a verdade final na democracia. Porque senão ela deixa de ser uma democracia. Claro. Né? E eu acho assim,
O Ricardo falou da falsa simetria. Eu acho que não tem muito termo de comparação entre o que se chama de identitarismo na esquerda, cria de intolerância e de problemas para a sociedade, e o que a extrema-direita está tentando fazer. Acho que são coisas realmente diferentes. Agora, são dois problemas. Concordo que sejam dois problemas, só não são problemas da mesma ordem. Agora, é curioso, porque esse pessoal do cancelamento, eles não conseguem cancelar os verdadeiros racistas e os verdadeiros... Porque os verdadeiros racistas, os verdadeiros homofóbicos não estão nem aí. Eles sequer têm diálogo, eles sequer têm... É uma coisa curiosa que você cancela, quer dizer, você hostiliza os seus aliados. Os seus aliados. Né? O que deveriam ser seus aliados, porque só o campo progressista... É cancelado pelo campo ultraprogressista, que não é progressista, isso não há nada de progressista em você cancelar as pessoas, mas o fato há uma coisa autofágica aí, você dá um tiro no pé. Seriam aliados num cenário, né, mais normal, menos histérico, seriam aliados pelo menos potenciais. Como sempre foram. E embora tivesse brigas entre eles também, né, a esquerda é famosamente dividida em grupinhos e tal, né, só se como é que é? Só se une na cadeia. Só se une na cadeia. mas eram brigas, enfim, ali internas, tinham o inimigo comum. Na ditadura era muito comum a gente ouvir isso, né? Não, companheiro, não esqueça que o inimigo comum... É o outro. É aquele, cara. É o cara lá, o militar fardado que está torturando, está matando. Eu acho que a diferença da posição da direita e da esquerda, progressista, canceladora, é uma questão de hardware e software. Se você pensar bem, a direita é hardware. E a esquerda é uma questão de software. E os dois são igualmente importantes e os dois podem contribuir para o fracasso de um projeto. O que a direita quer fazer é assumir o controle absoluto e botar tudo, enquadrar tudo como eles querem. E a esquerda quer enquadrar o pensamento. A cultura quer que todo mundo pense absolutamente da mesma forma, faça as mesmas coisas, tenha os mesmos ídolos e pronto. Então, são realmente propostas diferentes. O fim em si mesmo é igual. Mas são ambas totalitárias. São. Mas uma é hardware e outra é software. Você tem uma boa leitura. Vocês não acham que tem uma diferença também, que é o fato de que quando a gente fala de um projeto da direita, da extrema-direita, faz sentido pensar isso em termos unificados. Realmente é muito semelhante o que se tentou fazer no Brasil nos anos Bolsonaro, o que o Trump está fazendo, ou o que o Milei está fazendo. É muito parecido, as ideias estão muito sintonizadas. Existiria tal internacional fascista e tal, que o Bannon, enfim, eu não sei se existe ou não, mas as ideias são muito claramente compartilhadas. No caso do que a gente está chamando aqui de esquerda canceladora, cada um vai para um lado. Você tem... Esse é um dos problemas, inclusive, que a identidade divide muito. É que a interseccionalidade não funciona. Não funciona, a identidade divide. Então o cara ele tem uma série de problemas que são devidos à orientação sexual dele. E tem mesmo, todo mundo tem, ué. Se ele coloca isso como o que vai defini-lo, vai definir não só ele, a atuação dele como um cidadão, mas a luta política dele e tal, não sei o quê, tudo passa pela sexualidade dele. Ele não tem o menor ponto de contato com, né, um outro sujeito que tem os mesmos problemas que ele, econômicos, sociais e tal, mas a sexualidade é diferente. Então, assim, ele não é meu amigo mais, ele não é meu aliado mais. Não se pode construir nada num clima desse. Eu acho que esse é um problema que assim, o campo progressista vai ter que resolver, porque senão ele vai ser jantado. Não é que assim, as pessoas falam... Vai ajudar a eleição e reeleição dos Bolsonaros, porque em última instância é isso que acaba acontecendo. Como o Christian Lynch fala ele é consultor do DOC e é um dos entrevistados principais. Ele fala
ele fala essa coisa da divisão como... Ele até acha que é democrático, enfim, o identitarismo, mas que a divisão, ele acha que é antiliberal, mas seria democrático, mas é a opinião dele. Mas que a divisão é um fator de enfraquecimento evidente, né? E que o identitarismo de direita, é o do homem branco, enfim, patriarcal e tal, não sei o quê, esse identitarismo é muito mais organizado. Ele está lá para ouvir as palavras de ordem e seguir, e pronto. É porque esse é hardware, é porque esse quer mexer com as estruturas. Eu acho que o identitarismo, ele não quer mexer tanto com as estruturas, ele quer deixar as estruturas como estão, mas ele quer que a cultura seja a cultura que eles pretendem. Basicamente isso. Ele quer que o pensamento seja um só. Leu um pouco Marx, né? Porque a cultura é a superestrutura do negócio lá. Evidente, pois é. Não, mas há uma coisa antimarxista nesse sentido. Claro, é completamente antimarxista. Porque é uma coisa curiosa, porque essa ideia da diversidade, da valorização da diversidade, isso é uma ideia liberal. Isso não é uma ideia socialista, marxista. Socialista é a luta de classes e o proletariado contra a burguesia. E o proletariado tem que se unir. Mulher, sobre negros, Marx não diz nenhuma palavra, essa é uma questão inexistente. Mas olha, era inexistente na Rússia. Não. Eu acho que ele nunca chegou a ver um negro, talvez. Pois é, mas então, quer dizer, todo mundo na que é Alemanha, pobre daquela tem época que estar junto. Não tem uma identidade para cada um. Sim. E essas identidades vão se chocar. Então, a questão de que cada um é diferente, que toda a diversidade, né, isso é uma coisa que deve ser valorizada, é importante, esse é um olhar liberal. O olhar socialista é um liberal, é um olhar que nivela todo mundo por baixo. É coletivista. É coletivista, a coletividade é o que interessa, todo mundo é o proletariado, né, o coletivo e tal. Mas o método identitário não é um método liberal, é um método do cancelamento. Iliberal, ao extremo. Profundamente iliberal. Então, mas o que é engraçado é que, se você quiser olhar a esquerda do ponto de vista histórico, o identitarismo não tem nada a ver com a esquerda. Ele não é marxista. Ele nasce nos anos 60 como uma coisa um pouco revisionista, porque o marxismo não deu certo, a União Soviética é um desastre, e aquilo vai ali, como é que você cria uma alternativa ao capitalismo por outros caminhos. E acaba que existe uma óbvia incompatibilidade entre a esquerda tradicional, que ainda acredita em luta de classes. Se você for conversar com a esquerda mais antiga, né? Roberto Freire, César Benjamin, esses caras têm um horror desse negócio de identitarismo, porque eles acham que fragmenta o movimento dos oprimidos contra os opressores. Mas olha, esses dois que você citou, eu já vi sendo chamados de direita. Mas pois pela esquerda recreativa. Mas está acontecendo um negócio agora interessante, que depois de vários anos, porque antes as pessoas de esquerda não falavam mal do identitarismo, porque isso de alguma maneira ajudava o discurso da direita. Então, não falavam, né? Porque como é que eu vou falar, né? Você é a favor dos direitos dos negros, você é a favor dos direitos das mulheres, da comunidade LGBT, dos indígenas, evidentemente, como qualquer democrata bem intencionado. Mas se existe um cancelamento, você então não consegue falar mal, não consegue criticar isso. Mas agora mudou. Agora essas pessoas estão botando a cabeça para fora. Tem um monte de gente reclamando. Dentro da esquerda, né? Isso começou entre os liberais, essa crítica, o Yachamon, esses caras, e agora tem um monte de gente de esquerda escrevendo livros para criticar o identitarismo. O caso da Maria Rita Kell, eu acho que é um bom exemplo, né? Uma pessoa indiscutivelmente com credenciais de esquerda indiscutíveis, que resolveu falar. E tem muita gente que pensa assim e não fala porque... Tem medo de ser cancelado. O custo é alto. O custo é muito alto. Então, esse debate seria bom ter. Né? E você não só tem medo de ser cancelado, que é um problema de dor pessoal, mas você tem medo de levar um carimbo
Então, vou dizer que a Maria Rita é não só de direita, mas machista, misógina, não sei o que lá. E as pessoas ficam ali se protegendo para não entrar nessa. Às vezes começam a repetir um discurso, começam a abjurar. A gente já viu isso, a gente viu isso na Inquisição, a gente viu isso no macartismo. Né? As pessoas começam a andar porque você tem tanto medo de você ser cancelado, oprimido, preso, lá o que seja, que você começa a repetir aquele discurso ali. E a gente viu muita gente fazendo isso. Né? Tem um monte de Elia Kazan. Tem. Por aí. Mas eu acho que agora essa maré está virando um pouquinho e as pessoas estão fartas. Né? Eu quero voltar para o nosso documentário. Nosso documentário fala uma opção de coisa. Eu quero saber o seguinte, como é que foi fazer esse documentário? Porque o Canal Meio é um jovem canal, não tinha uma prática de fazer documentários, esse é o primeiro documentário que é feito aqui na casa, né? Como é que foi? Foi difícil? Foi fácil? Foi complicado? Foi mais difícil do que você imaginava? Como que se faz um documentário? Como se chega lá? Porque a gente não é BBC, né? A gente não tem 100 anos de... E não tem o arquivo. Daquele arquivo na Cacunda. O arquivo faz muita falta, mas tem muita criatividade, né? Eu acho que a gente foi muito bem. A gente tem entrevistados muito bons, né? Gente muito qualificada. Você falou do Christian e do Wilson, a gente entrevistou o Sérgio Abrantes, a gente entrevistou o Nelson Jobim. Que ótimo. Não entrevistou. Eu gostaria de ter entrevistado um militar, queria entrevistar o presidente do STM, que é o brigadeiro Joseli Camelo, mas acabamos não conseguindo e tal. Mas a gente entrevistou muita gente boa, né? Historiadores, sociólogos, cientistas políticos. Então isso dá uma consistência muito grande. O documentário tem uma vantagem em relação à ficção, né? Porque é sempre mais barato, né? Mas você tem que viajar, tem que ir para São Paulo, tem que ir para Brasília, as pessoas estão lá, então isso custa um dinheiro. Mas a gente conseguiu fazer com um orçamento padrão meio, né? E teve o luxuoso do nosso Sérgio, que fez um roteiro realmente isso moroso, não é para qualquer um. Assim, não, é um privilégio. E a gente usa muita imagem de domínio público, a gente também tem seção de direitos não onerosa de alguns lugares, e o resto a gente fez em casa. Tem um uso, eu acho, bastante inteligente da inteligência artificial. Né? A gente usou... De maneira explícita. Mas, onde entrou a inteligência artificial? Onde vai entrar? Não vou contar. Tem uma ideia que ele teve. Aí é spoiler. Ele teve uma ideia que ele teve para como é que acompanha a história da democracia brasileira, né? Qual é a nossa? É a Terceira República, né? Com que olhar que você faz isso? E aí isso a gente fez com inteligência artificial. A gente personalizou numa vida de uma pessoa todos os avanços. Legal. Eu tenho que dizer aqui que eu não assisti o documentário. Não é uma vergonha para vocês. Não gosto. E o seguinte, nem eu assisti, nem o CEO do Canal Meio assistiu, tá bom? É um projeto secreto. De modo que você vê, olha a inocência e a confiança que eu estou aqui recomendando o produto que ainda não vi, né? Isso isso de certa maneira é uma coisa bacana, né? Não, mas tu vai botar no ar, estreia tá aí. Só a gente viu. Mas olha, mas eu estou muito curiosa em ver como é que vocês fizeram realmente. A gente usou a inteligência artificial um pouco também para dar movimento para umas fotos, né? Porque essa é uma questão também, né? É difícil você encontrar material de vídeo. Sim. Né? E quando tem, quer dizer, claro, a TV Globo tem, né? A BBC. A BBC, isso quer dizer, a diferença de você ter a BBC, ou a PBS, ou a TV Globo, é que você tem acesso a um arquivo inacreditável. É verdade. E a gente não tem. Claro, a gente está fazendo documentário em tempos de internet, então, mal ou bem, você tem
o Google, né? Você tem o Creative Commons, que a gente usa sem parar. Mas não tem aquele arquivo sensacional, ao qual a gente até pode ter acesso pagando uma fortuna que eles cobram. Então, é um pouco inviável, mas a gente está muito orgulhoso e muito feliz, assim, o resultado está bem bacana. Quando estreia? Estreia no dia 17. Estreia no streaming, né, aqui do Canal Meio, no dia 18, e a gente tem uma pré-estreia no dia 17, numa sala de cinema. Que espetáculo! Olha, Sérgio, muito obrigada. Obrigado a você, Clara. Estou curiosíssima em ver o documentário. Depois conta pra gente. É aquele negócio que não vi, já gostei, né? Porque quando você escreve, eu não li, já gostei. E aí, quando eu leio, eu gosto mais ainda. É uma coisa... Que bom, tomara que goste mesmo. Obrigado pelo convite para conversar com vocês hoje. E obrigado pelas palavras exageradíssimas, de uma gentileza inimaginável. Olha, imaginável. Eu não digo isso de todo mundo, não. Eu só digo o que eu acho, sinceramente, é verdade. Sou fã dele. Obrigado. Sou muito fã. Eu sou seu fã também. Então... Eu também sou fã de vocês. Pronto, então, pronto. Que bom, todos somos fãs uns dos outros. Muito obrigada, pessoal. Atenção! Esta é uma convocação. A democracia no Brasil está sob ataque. Mas qual o seu papel em tudo isso? Chegou a hora de discutir isso por uma nova perspectiva. No dia 18 de fevereiro, você é o nosso convidado especial para ampliar esse debate e conhecer a visão de grandes especialistas que não se deixam levar por partidarismos. Com participação especial de Nelson Jobim, Sérgio Abranches, Christian Lynch, Edmar Baixa, Argelina Sheibub, entre outros grandes nomes, Democracia, uma história sem fim, é o primeiro documentário original produzido pelo Meio e estreia com exclusividade na nossa plataforma de streaming no dia 18. Assine o Meio Premium, apoie a democracia e ajude a disseminar esse debate.